Olá, meu nome é Cauã, sou fisioterapeuta e vou participar com vocês desse PAT falando sobre ergonomia. Para começar, vou mostrar para vocês o ambiente de trabalho com os equipamentos que vocês receberam e mostrar qual é a melhor forma de adaptar esses aparelhos para a realidade e as medidas do corpo de cada indivíduo. Para a gente começar, a gente vai fazer o ajuste da altura da cadeira. Esse é o primeiro aspecto que a gente vai levar em consideração para criar um ambiente adaptado para cada um de vocês. A primeira coisa a levar em conta é a altura da cadeira em relação aos pés e em relação à mesa. Nesse caso, usando a mesa que faz parte aqui da sede de vocês, a mesa ela tem uma altura um pouco mais baixa do que a convencional. Então a gente precisa descer a altura da cadeira até que os braços permaneçam na altura do apoio, de 45 a 50 graus. Pode baixar a cadeira um pouco. A gente vai até lá na frente. Perfeito. Nesse encaixe, a gente tem uma angulação de 90 graus. O ideal é que a gente permaneça com uma angulação de 100 graus, ou seja, um pouquinho à frente disso, para melhorar a vascularização das pernas, porque a gente fica bastante tempo sentado. Então tu vai levar os pés um pouco à frente, os dois. Perfeito. Essa aqui é a angulação ideal para ele permanecer com as duas pernas. Os dois pés estão bem apoiados no chão e ele está conseguindo manter uma angulação de braço ideal também. Agora, nesse caso, a gente vai aproximar ele da mesa. Essa mesa permite que ele venha mais para frente. Ótimo. Esse é o primeiro encaixe. Pernas a 100 graus, coluna bem apoiada na cadeira. É uma cadeira ergonômica, bem organizada ali para manter uma boa postura durante a jornada de trabalho. A gente tem um bom encaixe também da angulação de braços. E agora então, que essa mesa permitiu esse encaixe, a gente vai organizar a bancada de trabalho. Na organização da bancada, a primeira coisa que a gente vai ver é a distância do monitor em relação à pessoa. Então, o ideal é a gente ter pelo menos a distância do braço. Então, tu vai erguer o teu braço e ver se ele fica perto do monitor. Perfeito, a gente pode aproximar um pouquinho esse monitor. Testa de novo. Ideal, perfeito. Depois que a gente viu a distância do monitor, a gente vai organizar a altura desse monitor em relação à altura que a pessoa ficou na cadeira, com a angulação das pernas já organizadas. Seguir essa sequência vai te garantir que tu se organizou da maneira ideal no ambiente de trabalho. Então, o que é o ideal? Que 1/3 de tela fique na altura dos olhos de quem está usando o monitor. Nesse caso, o monitor está bem mais baixo do que o ideal. E a gente vai fazer um teste com algum apoio para subir a altura da tela. Perfeito. Pés apoiados. A gente tem aqui, precisa subir um pouco mais. Perfeito. Vamos ver como é que ficou agora. Excelente. 1/3 de tela na altura dos olhos de quem está usando. Mantendo a distância certa, coloca o braço à frente para a gente confirmar. Perfeito. O monitor está distante de forma suficiente e na altura ideal. Esse monitor é o monitor principal. Eu sei que vocês trabalham na Bling com um monitor vinculado a um notebook. Se vocês estiverem utilizando as duas telas, o ideal é que vocês deixem à frente a tela principal, onde vocês fazem a atividade principal de vocês, e deixem para usar a segunda tela apenas para coisas de pouco uso, tentando manter também uma distância de um braço da tela. Então, nesse caso, com o suporte que vocês receberam, tu vai fazer a distância do braço, mesma regra que tu usou ali para tela auxiliar. Cuidado aqui com o ângulo do computador, porque ele vai precisar manter uma angulação de frente para o rosto de quem está olhando. Nesse caso, a gente vai precisar vir um pouco mais para cá. A gente não pode deixar esse computador invadir a área de espaço do uso de mouse e teclado. Então a gente tem que tentar manter ele na distância de um braço sem que isso interrompa o espaço livre para a principal função de vocês, que é teclado, mouse e fone. Depois que a gente organizou a altura da tela principal, tela secundária, a gente vai organizar a distribuição dos elementos de mesa. Então, teclado. Como a cadeira de vocês tem apoio de antebraço,
vocês podem utilizar o apoio de antebraço. Nesse caso aqui, do encaixe que a gente fez, não tem como ele usar o apoio de antebraço, porque senão ele vai gerar uma compensação muito grande. O ângulo certo de braço dele, de 90 graus, tá aceitável por causa da altura da mesa. Então o apoio de braço dele inteiro vai precisar ser da mesa. Tu vai precisar vir um pouco mais para frente com a cadeira. Perfeito. E aí tu vai ter pelo menos 3/4 de antebraço apoiados na mesa. Agora aqui a gente vai precisar que esse teclado fique a essa distância. Percebe que a gente já tem aqui um problema porque a gente fez uma adaptação de altura. Então a gente vai ceder um pouco o espaço da tela para conseguir compensar a diferença do teclado. Organiza então o teclado na distância aceitável. Sempre a tela pode ir para trás, mas nunca vir para frente. Então o mínimo aceitável é a distância do braço. Afastamos a tela, a gente coloca o teclado no meio, porque ele vai ser o principal trabalho de vocês, e o mouse fica na lateral, sem perder a distância do antebraço. Então ele está facilmente acessável aqui, e essa mão pode facilmente voltar para o teclado e fazer o uso de números e letras. Aqui a gente tem uma bancada totalmente adaptada para a realidade desse indivíduo. E essa é a principal função da ergonomia, que todos esses aparelhos e móveis se organizem para que esse indivíduo esteja bem colocado no ambiente de trabalho dele. Para vocês no home office é muito importante lembrar que, além de ter um ambiente bem organizado, com as ferramentas que eu dei vocês podem gerar esse ambiente, vocês precisam que o corpo de vocês esteja adaptado para um ambiente saudável. Porque os vícios posturais que a gente assume ao longo do dia, as pessoas que não gostam de apoiar os 2 pés no chão, que sentam com uma das pernas por baixo do quadril, por exemplo, são vícios posturais que atrapalham a adaptação do indivíduo na forma ergonômica. Então pode ser que quando vocês entrarem nessa postura, vocês se sintam desconfortáveis. E aí precisa ser feito um trabalho individual de vocês de uma reorganização postural. Porque essa é a forma que garante que ombros, quadril e membros inferiores estão sendo bem vascularizados, e mesmo que vocês fiquem numa posição mantida por muito tempo, vocês consigam prevenir lesões por esforço repetitivo e as lesões relacionadas ao trabalho. Para terminar, eu quero dar uma última dica, que é a relação da tela, iluminação com o ambiente. Aqui no ambiente de trabalho de vocês, a iluminação ela é bem adequada, mas no home office a gente sabe que cada um se organiza em um determinado lugar da casa. O que eu quero ensinar para vocês que pode ajudar bastante na captação de iluminação dos olhos em relação à tela. A gente nunca pode ter atrás da tela uma fonte de luz, mesmo que seja natural, maior do que a luz emitida pela tela. Então é preciso organizar o ambiente de trabalho e a mesa que vocês estão usando para que a tela ela seja a maior fonte de iluminação que vocês têm no campo de visão de quem está sentado nesse ambiente de trabalho. É isso aí. Aproveito então para dizer para vocês que a fisioterapia ela é uma forma de ajudar na construção dessa nova configuração de postura, e que se vocês sentirem dificuldade nisso, procurar um profissional capacitado é bem importante para vocês poderem prevenir lesões relacionadas ao trabalho e também criar um corpo pronto para usufruir de um ambiente de trabalho adequado. Obrigado pelo tempo de vocês, eu fico à disposição.